Olá, tudo bem? Eu sou Alma Matos e esse é o canal da Estrega Luna. Para dar continuidade ao assunto do último vídeo, hoje vamos falar sobre altar para ancestrais. Então eu já quero que você me diga aí nos comentários se você cultua seus ancestrais e se você tem um altar dedicado exclusivamente para eles, tá bom? De antemão, eu acredito que para a gente poder falar de altar, a gente precisa conhecer alguns tópicos importantes, né? E um deles seria a questão da importância do altar, né? O que um altar representa, né? Eu sempre digo que o altar ele é a externalização da sua fé mais genuína. E, portanto, você não deve, de forma nenhuma, adicionar elementos que não são coerentes com essa representação, né? Ou até mesmo elementos que possam te trazer uma certa repulsa, um certo desconforto, né? Você vai ver mais para frente que nós utilizamos fotos dos nossos ancestrais e até objetos pessoais nesse altar. Mas se isso te traz uma certa tristeza, né, você não deve utilizar essas fotos, porque isso pode prejudicar a sua conexão com seus ancestrais, a sua alteração de consciência e até mesmo o seu manejo mágico, tá? Então, dessa forma, você deve ter bem claro que os símbolos devem ser efetivos para a sua prática, eles não podem desviar do curso e até mesmo da intenção. Já no tocante aos ancestrais, muitas pessoas têm medo de cultuá-los dentro de casa por terem pensamentos errôneos e até mesmo retrógrados, né? Algumas pessoas acreditam que os ancestrais eles podem se tornar espíritos vingadores, trazerem doenças e até mesmo roubar energia, né? Outras pessoas também acreditam que quando você cultua um ancestral, ele não encontra a paz de espírito no pós-morte, o que é uma inverdade, né? Como dito no último vídeo, os ancestrais sempre serão seus melhores aliados e, portanto, eles jamais te farão mal, né? Então, essas concepções, elas não são aceitáveis, principalmente para quem quer cultuar os seus ancestrais. A prova viva dessa questão seria o culto à La Santa Muerte no México e também a estregoneria, que é a tradição que eu sigo, né? Na estregoneria, inclusive, nós fazemos orações diárias aos nossos ancestrais e rituais sazonais para a ancoragem de energia e também para a comunicação com os mesmos. Então, você não deve sentir medo de cultuar os seus ancestrais dentro de casa. Se você for filho adotivo, você tem duas possibilidades. A primeira seria de acessar a família ancestral dos seus pais adotivos, tá? Você deve evocá-los e perguntar se eles te aceitam como membro da família ou se eles te reconhecem como membro da família. Se eles reconhecerem, beleza, você pode desempenhar um trabalho muito bonito, mesmo que eles não tenham o mesmo sangue que você, tá? Se eles recusarem e não te reconhecerem, não insista, tá? Parta para a segunda possibilidade, que seria de acessar a sua linhagem através do seu sangue, tá? Aí você consegue acessar os seus ancestrais biológicos, vamos colocar nesses termos para ficar claro, tá bom? Então, se você é filho adotivo, não se preocupe, você pode acessar tanto a sua família ancestral adotiva quanto a sua família de sangue. Devemos levar em conta que muitas famílias possuem desequilíbrios e mesmo assim isso não é um empecilho para o culto aos ancestrais. Quando eu falo de desequilíbrios, eu falo de pessoas que desencarnam com ódio daqueles que estão aqui na Terra, que permanecem vivos ainda, ou até mesmo pessoas que desencarnam e não recebem o perdão daqueles que permanecem vivos, né? E que muitas vezes querem estar estabelecendo contato com seus ancestrais. Por que isso não é um problema? Porque quando nós vamos estabelecer um contato, nós direcionamos a energia justamente para aqueles ancestrais
que tem uma reciprocidade, que tem uma empatia e que tem bons sentimentos por nós, né? A gente cria bloqueios e barreiras para aqueles que não são bem-vindos, para as pessoas não gratas em nossa vida. Então, não tem problema, tá? Você não deve ter medo, inclusive, porque não chegará nenhum ser que lhe fará mal ou que até mesmo se vingará de alguma coisa ou criará uma situação negativa. Então, não tenha medo. Então, para encerrar o nosso podcast com chave de ouro, eu vou te dar algumas dicas do que você pode colocar no seu altar. Geralmente, na bruxaria ancestral, nós utilizamos fotos dos nossos antepassados e até mesmo objetos que permaneceram na família por muito tempo, tá? Permaneceram por gerações aí. E isso pode ser desde uma joia, pode ser também uma louça, pode ser uma toalha, pode ser também um objeto que não tem nada a ver com magia e que também não vai ter um papel mágico ali, como por exemplo, o meu avô era carpinteiro e eu tenho um martelo que era inclusive do pai deste meu avô, que seria o meu bisavô, e você pode colocar esse martelo no seu altar, porque estará ancorando a energia dos seus ancestrais. Além disso, você pode colocar um caldeirão para queimar ervas para os seus ancestrais, você pode colocar cristais, pedras, tá? E pode soltar a imaginação. Por exemplo, no meu altar você encontra caveiras, porque para mim as caveiras são o retrato dos meus ancestrais. E eu me sinto bem e em conexão com essas caveiras quando olho para elas. Já se você não gosta, você não deve colocar, tá? Você deve procurar alguma alternativa, deve usar a sua imaginação para encontrar uma representatividade. Por exemplo, você pode colocar um vaso de uma planta que algum familiar gostava, né, para representar essa energia familiar. Você pode colocar até mesmo uma botija com água para representar justamente o feminino, o útero, né? A reprodução, as gerações e as novas gerações, as antigas e as novas gerações. E é fantástico, porque não existe uma verdade absoluta, a não ser que você faça parte de alguma ordem mágica, de algum coven, aí sim você deve seguir, digamos assim, as regras, os dogmas destes grupos, tá bom? Mas se você é uma bruxa ou um bruxo solitário, você faz as suas regras, até mesmo qual direção é a correta, né? Alguns gostam de colocar em direção ao Oriente, outros gostam de colocar em direção ao Ocidente, né, esse altar, mas depende daquilo que você acredita e daquilo que é representativo para você, tá? Não se esqueça disso. E por hoje é só. Eu acredito que foi bem válido esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo compartilhar o pouco que eu sei. E é isso, tá bom? Eu agradeço imensamente você que acompanhou até o final esse podcast. E peço, se você não é inscrito, que você se inscreva, que você deixe o seu joinha, que você deixe o seu comentário, porque tudo isso faz com que o YouTube reconheça o engajamento e me faça crescer, tá? Se você já é inscrito, compartilha com seus familiares, com seus amigos, para que eu continue aqui passando informações e se comunicando com vocês, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e deixo aqui o meu beijo. Até a próxima e esperem que vem muitas novidades por aí. Esse é só o começo, tá bom?